Mais uma semana, mais um vídeo aqui no canal do Trucão do Trecho. Já deixou aqui o seu joinha pra gente no vídeo? Deixe, por favor. Já se inscreveu em nosso canal? Opa, inscreva-se. Hoje o nosso assunto, Trucão perguntou lá na semana passada. Você sabe o que é podcast? Então hoje a gente responde. Assim como você tem Netflix e televisão. A televisão você só consegue assistir aquela hora, né? E mesmo quando a televisão online, se você não tem a banda, você não consegue assistir na hora onde você estiver. Mas no Netflix, por exemplo, você pode baixar o conteúdo e assistir quando você quiser. Podcast, ele é mais ou menos a mesma lógica. Você, para ouvir rádio, você coloca ali no dial e escuta. Só que se você perder, se a rádio sair do ar, se naquela hora você não está escutando, né? Perdeu. O podcast, o que você pode fazer? Você pode baixar ele no seu celular, principalmente quando você estiver no Wi-Fi. Então você vai no site que você quer escutar, baixa o conteúdo e depois você escuta quando você tiver com vontade. Quando você, por exemplo, estiver numa zona escura que não pega a rádio, você coloca aquele podcast que você baixou. Então o podcast permite que você escute o conteúdo na hora que você quiser. E outra coisa legal do podcast é que você pode escutar à medida que você conseguir. Então, por exemplo, um podcast tem lá 1 hora, só que você conseguiu escutar meia hora, não tem problema, você pausa e quando você puder, você escuta o resto da 1 hora, ou você quer escutar tudo de novo, o podcast é livre para você escutar quando quiser, como quiser, da forma que quiser. E onde que eu acho esse podcast? Bom, existem várias formas, depende do conteúdo que você quiser escutar. Tem podcast de tudo que é possível, tudo que você imagina. Pensa num assunto esdrúxulo, tem podcast. Tem, por exemplo, lembra das radionovelas? Hoje tem podcast, novela em podcast. Agora, eu quero falar de física quântica? Tem também. Quero falar de feminismo? Tem. Quero falar de caminhão? Conheço um podcast bom para falar de caminhão lá no aplicativo do Trucão. Já conhece? Já baixou o nosso aplicativo? Lá no nosso aplicativo, além de um monte de coisa legal, tem também o nosso podcast. Você pode escutar ele online ou você pode baixar para escutar em outro momento. E você não precisa ir só naquele site do conteúdo que você gosta. Não, existem também os aplicativos de podcast. Tem para Android, tem para iPhone. A gente deixou aqui os links aqui embaixo para você. Clica lá, você vai ver qual é o tocador de podcast que vai no seu celular. E ali, ali você acha um monte de coisa. Quer treinar um curso, por exemplo? Eu aprendi um monte de coisa em alemão em podcast. Quer treinar inglês, espanhol? Tem podcast para isso também. Então, podcast é um mundo novo que se abre. Ele é muito parecido com o formato de rádio. Tem podcast que toca música, tem podcast que não toca, tem podcast que é falado, tem podcast que é notícia. Então, ele é muito parecido com o formato do rádio. Só que você baixa e escuta na hora que você quiser. Legal? Curtiu essa dica? Então, escute o nosso podcast, depois você conta pra gente o que você achou. Deixa um curtir aqui neste vídeo. E claro, se você tiver outras dúvidas do mundo do transporte ou da tecnologia em volta do mundo do transporte, como é o caso do podcast, manda aqui pra gente, tá bom? Semana que vem a gente tá de volta.